Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja o link na descrição. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 16 de fevereiro de 2021. Então, aqui eu trago o comparativo, né? Infelizmente os mapas ainda do dia 15 não saíram, mas só para a gente ter uma noção do que vem acontecendo, né? Esse mapa aqui da esquerda é o mapa do dia 14, da chuva observada no país. Esses dados são dados do IMET. A gente vê claramente aqui a formação típica, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, porém ela tem uma fraca intensidade. Mas quando nós olhamos, né, um acumulado dos últimos 3 dias, nós vemos claramente essa formação bem mais definida e pegando bem aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, que pega a bacia do Paranaíba. Aqui eu estou falando mais voltado ao setor elétrico. Bacia do Paranaíba, que fica aqui entre Goiás e Minas Gerais, a bacia de Três Marias, a região aqui da Bacia do Grande, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, e aqui a bacia da região de Serra da Mesa. Também a gente observa, né, bons totais pluviométricos acumulados nos últimos 3 dias, aqui na região da bacia de Belo Monte, né, bacia do Xingu, também um pouco aqui de chuva bem distribuída na bacia do Tocantins. Nós vemos que tivemos uma boa chuva distribuída na maior parte do país, como também, apesar, né, de estar um pouco mais seco a região centro-sul do país, nós ainda temos aqui os últimos 3 dias um total pluviométrico levemente razoável para esses últimos 3 dias, que acaba mantendo um pouco as condições de umidade de água no solo, e a vazão ela não cai tanto como deveria cair realmente se estivesse mais seco. Outro destaque é que aparentemente a Zecita ela voltou a atuar um pouco aqui na região, né, da costa norte do Nordeste, né? Ela já começa a atuar bem aqui entre o Maranhão, Piauí e parte aqui do Ceará, e está ajudando a ter, né, uma entrada gradativa cada vez mais um avanço, né, de chuvas para a região do semiárido nordestino, aqui entre o Ceará e Pernambuco. A gente já vê um núcleo, né, bem intenso de precipitação, inclusive aqui no dia 14. E já vê aqui um pouco, né, dessa chuva retornando a atuar aqui na costa leste do Nordeste, entre Pernambuco e a região aqui da costa leste do Rio Grande do Norte. E aos poucos a gente vai ver já na previsão que a gente vai ter o avanço desse sistema aqui. Esse sistema de baixa pressão deve ajudar a trazer chuvas também aqui para a região do semiárido nordestino e ajudar, por exemplo, a região aqui do Lago de Sobradinho, né, que a gente sabe que ele serve água para toda a cascata aqui do Nordeste que vai até Xingó. Então, Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó. Então, a gente deve observar uma melhora nessas chuvas aqui nessa região. Isso já é característica bem definida do Laninha do tipo canônico. Olhando agora um pouco a questão da previsão, o modelo Cosmo do IMET, a gente vê claramente aqui que tem uma chuva realmente mais localizada na região centro-norte do país. A Z-City, ela deve já começar a interagir. A gente já observa que algum ramo dela, né, alguma perturbação, já começa a interagir aqui também um pouco na costa norte do Rio Grande do Norte, né, mais um pouco a oeste, né, dessa costa, não atingindo a costa toda, mas já começou a pegar bem aqui, a previsão já mostra, começou a pegar bem a região do Ceará. Então a gente vê um avanço aqui de um sistema frontal. Esse sistema ele deve ajudar a organizar meio que umas acas, né, uma zona de convergência do Atlântico Sul, porém de fraca intensidade, e na verdade ela deve ajudar a trazer chuvas aqui para a região do semiárido nordestino, pegando bem praticamente toda a bacia do São Francisco, né? Retirando aqui, claro, né, um pouco o Baixo São Francisco entre Sergipe e Alagoas, por exemplo, que deve apresentar alguma chuva, mas uma chuva não tão intensa como se está esperado para as outras regiões.
Região centro-sul do país apresentando um tempo seco bem definido nos próximos 7 dias. Claro, em alguns pontos isolados podem ocorrer chuvas, mas nada tão significativas. Chuvas também em destaques na bacia do Rio Madeira, principalmente aqui na região centro-norte da Bolívia, que daqui a um tempo essa água deve chegar no Madeira. Outro destaque também aqui entre as bacias do Xingu e a bacia do Tocantins. Bacia do Xingu, Belo Monte, né? Com relação ao setor elétrico. Bacia do Tocantins, Araguaia, Tucuruí. A gente vê que está tendo muita chuva nos últimos dias e está aí mostrando uma recuperação boa dessas vazões ao longo dos próximos dias. Acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Então, essa é a distribuição de chuvas que a gente espera que ocorra nos próximos 7 dias. Claro que quando você compara o previsto de chuva versus o que realmente realizou, geralmente está se realizando, né, comparando os últimos 20, 30 dias, a realização sempre está ficando abaixo do que estava previsto. Mas o que é bom salientar também é que, apesar disso tudo, a gente está com o retorno das chuvas na maior parte do país, ajudando principalmente as bacias da região norte e nordeste e aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, né, que é entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. E isso é interessante porque a gente pode ter aí uma mudança de padrão já bem estabelecido e a partir de agora eu acredito que até a metade de março esse padrão deve continuar e ficar bem definido na maior parte do país, avançando principalmente aqui as chuvas retornando para a região nordeste, ok? Outro destaque também é que a gente está olhando aqui lá para o dia 23, a gente vê que toda essa área é com umidade relativa mais alta, em médios níveis da atmosfera, aproximadamente 5,5 km de altura, né, que seria o campo de pressão em 500 HPA, nós vemos claramente que está se mantendo mais ao norte, na região centro-norte do país. Isso indica que essas regiões aqui é que devem ter boas condições de gerar chuva. Então acompanhar para ver o que vai acontecer, se vai ter alguma mudança, né? Existe aqui, realmente ela já está mais posicionada aí bem próximo à linha do Equador e começa a interagir mais com as chuvas na região norte e nordeste do país ao longo dos próximos 7 a 10 dias. Observando bem agora o campo de pressão, né, a gente vê claramente que a gente tem uma pressão atmosférica mais alta aqui na região do Oceano Atlântico Sul. Isso aqui é a famosa ASA, né, alta pressão subtropical do Atlântico Sul. Em alguns momentos ela expande e chega a atingir aqui também parte da região sul-sudeste do país, avança também um pouco aqui pelo nordeste, mas nada da manutenção daquele sistema de alta pressão bem definido, por exemplo, aqui na região central do país, né, que seria um núcleo fechado de geopotencial aí acima de 588, 590, que representaria aí os 5.900 de outros modelos. A gente vê que em alguns momentos aparece, mas ele não continua, né? O que persiste bem é esse sistema aqui, ó, com a pressão mais baixa. Isso quer dizer o quê? Que as frentes elas tendem a passar mais rapidamente na região sul. E com isso ela favorece também a formação das zonas de convergência do Atlântico Sul, né, as ACAS. Então, com essa mudança, né, com esse comportamento, a tendência é realmente as chuvas ficarem mais localizadas aqui na região centro-norte do país ao longo dos próximos 15 dias. E é o que o modelo próprio aqui do GFS está mostrando claramente aqui na previsão de precipitação. A gente tem ainda alta pressão interagindo. Aqui fica um pouco mais seco na costa do Nordeste, mas fica aquela gangorra, né? Em alguns momentos a pressão fica mais alta, mais seca, chega alguns pulsos de azecite aqui, começa a trazer chuva para a região, avançam à frente, lá para o final do mês. A gente tem o retorno das chuvas na região centro-norte do país, pegando principalmente aqui a região do quadrilátero dos reservatórios e boa parte aqui das bacias do Tucuruí, a bacia do Tocantins, né, Tucuruí, a bacia do Xingu, Belo Monte, também aqui a bacia do São Francisco. Claro que aqui na região da costa do Nordeste, a gente, em alguns momentos a gente deve ter uma melhora, né, principalmente aqui na costa leste, também aqui na costa norte do Nordeste, mas pode ser que não seja tão significativo a ponto de mudar a tendência que a gente tem hoje desse período um pouco mais seco. Mas a gente já vê que existe nesse movimento de romper essa barreira desse sistema de alta pressão e essas chuvas conseguirem avançar aqui na região
da costa leste e norte do Nordeste. Aqui mais ao extremo norte do país, a gente vê claramente que nós não devemos ter, né, uma interação muito boa com a realização de chuvas. Claro, em alguns momentos as ICIT conseguem, né, interagir um pouco aqui, mas nada de mudar o panorama atual. E na região centro-sul do país, a gente tem o avanço das frentes, traz uma chuva aí ligeiramente razoável, mas a maior parte do tempo fica bem seco. E o que a gente pode ter é uma manutenção do estado do armazenamento de água no solo atual e também uma manutenção das condições aí de vazões e, consequentemente, da energia natural fluente na região sul do país. Mas o que vale salientar bem é que a maior parte do período aí desses próximos 15 dias, eu acredito que até a final da primeira quinzena de março, as chuvas realmente devem ficar mais localizadas na região centro-norte do país e voltando aí ter chuvas boas na região do Mato Piba, né? Tá aqui entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. E com relação à temperatura, a gente não tem aí nem entrada de ondas de frio muito fortes, nem entrada de ondas de calor muito forte. Na média, para os próximos dias, o que nós realmente devemos ter aí são temperaturas próximas à normal climatológica e não deve influenciar tanto a projeção de carga para o país. Olhando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê que tem, né, uma leve manutenção, apesar de ter uma diminuição aqui lá para o dia 19 na região centro-sul do país, mas praticamente ele está mantendo o estado atual desse armazenamento de água no solo. Na maior parte do país, principalmente aqui na região norte, né, a gente vê uma manutenção desse estado que está acontecendo. A região aqui do quadrilátero dos reservatórios, entre o norte de São Paulo, o Minas Gerais e a região aqui de Goiás, a gente vê que tem uma melhora significativa para o dia 19. O solo já está bastante saturado, né, e já começa a ter aí um aumento bem expressivo do escoamento superficial de água. E com a manutenção dessas chuvas até o final do mês, nós devemos ter uma resposta boa nessa região do quadrilátero dos reservatórios. E isso implica também observar qual vai ser o aumento gradativo dos reservatórios aqui, principalmente nas bacias do Paranaíba e Grande, e eu trago um destaque maior para a bacia do Paranaíba. Por quê? Porque choveu muito nesses últimos dias e ainda deve ter uma persistência de chuva ao longo dos próximos 5 dias. E a grande novidade realmente, né, que a gente já tem a comentar, né, a gente vê o avanço das chuvas aqui sobre o semiárido nordestino. Claro que a região aqui da costa leste e norte do Nordeste ainda mantém um padrão bem seco de chuvas, porém a região aqui mais adentro do continente da região, né, principalmente a região do semiárido nordestino, a gente tem um padrão de chuvas bem distribuídas, pegando bem aqui também a região do Mato Piba. Então esse é o padrão que a gente deve ter até o dia 19 e eu acredito que isso deva continuar até aí pelo menos ao fim da primeira quinzena do mês de março, e com as chuvas gradativamente avançando e tentando aqui chegar a romper essa barreira de alta pressão, que está aqui um pouco, na verdade, uma ponta, né, dessa alta pressão, mais localizada aqui na região das costas norte e leste do Nordeste do Brasil. Ok? Também isso aqui está sendo ajudado, né, pela interação das ICIT, que ela já começou a interagir com as chuvas tanto no Maranhão, Piauí e um pouco aqui no oeste da região do Ceará. Então o que a gente vê claramente não tem mudado muito nesse panorama, né? A região do quadrilátero dos reservatórios, as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, como também as bacias do Xingu, né? Belo Monte, Tocantins, Araguaia, Tucuruí, estão apresentando chuvas e vão continuar a apresentar chuvas significativas nos próximos dias. Apesar do que o realizado está sendo menor que o previsto, mas a gente já tem uma boa modificação aí, e uma boa interação e um aumento gradativo e significativo dessas vazões. Região Sul está apresentando a diminuição das vazões, então deve continuar apresentando nos próximos dias, principalmente aqui as bacias incrementais da Itaipu, a bacia do Paranapanema, e as bacias do Uruguai e do Iguaçu, né, que são reservatórios importantes de água para geração de energia na região sul. Então a gente está vendo aí claramente o retorno de um tempo seco na região, que deve perdurar, claro, em alguns momentos isso é rompido com a chuva mais localizada ou a passagem de uma frente fria, mas nada tão significativo ao ponto de reverter essa situação.
E o destaque fica também um pouco para a região do Rio Madeira, né, que está apresentando chuvas expressivas, principalmente ali no norte e centro-norte da Bolívia. E a gente vê gradativamente um aumento dessas vazões e que deve persistir ao longo de vários dias. As bacias de Belo Monte e Tocantins, como são bacias grandes, a gente vê que está chegando muita água e aos poucos a gente vai ter uma resposta aí aumentando gradativamente ao longo dos próximos dias. Então, com relação aos modelos que o ONS trabalha, né, o SMWF, o modelo europeu, o ETA 40, que é rodado aqui no CPTEC, e o GEFS, que é o modelo americano, a gente vê claramente aqui que nós temos os três padrões, né, bem distintos, mostrando uma chuva realmente mais concentradas no centro-norte do país. Região centro-sul tem uma chuva ou outra ocorrendo, mas nada tão significativo. E claramente a gente observa aqui o avanço das chuvas, né, sobre a região da bacia do São Francisco, nessa período aí desses próximos 10 dias, que é esse acumulado que mostra as três figuras. E aos poucos essa chuva ela começa a avançar e começa a se aproximar gradativamente mais e mais da costa norte e leste do nordeste do Brasil, ok? Então acompanhar para ver as próximas previsões, o que pode mudar ou não. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.